Existem muitas pessoas difíceis de lidar, tanto homens quanto mulheres, mas esse vídeo é especificamente para mulheres. Eu quero falar sobre 6 dos muitos tipos de homens difíceis de lidar. É claro que tem vários, mas aqui são os 6 principais. Primeiro é o homem desorganizado. Você pode chamar de desorganizado, bagunceiro, porcalhão, qualquer coisa, né? Sabe, aquele tipo de homem, você já deve ter visto, que ele chega em casa do trabalho, então ele trabalhou com aquela botina, às vezes ele trabalha com aquela botina, sabe aquela botina de segurança? Você imagina o suor que aquilo dá no pé e tal. Ele chega, aonde ele tirar, cai uma botina, a botina fica ali, ele não quer saber se você limpou a casa ou não, ou se a mãe limpou a casa ou não, não importa. Ali ele tira a botina, a meia, que deve estar cheirando maravilhosamente, você imagina, nesse caso, ela cai em outro lugar, a camisa ele tira e ela fica em outro lugar, e assim ele vai espalhando o rastro dele pela casa. Sabe aquelas, não existem aqueles vermes assim, um tipo de verme que ele deixa uma gosma no chão? Não sei se você viu, quando eu era criança eu via muito disso, minha mãe chamava de lesma. Então ela ia andando, você sabia por onde ela tinha passado, porque ela deixava um visgo. Essas pessoas, esses homens são assim, né? Normalmente eles não tomam banho, nem a hora que chega do trabalho, vai dormir sem tomar banho. Você vai dizer, ô louco, Ivan, existe isso? Um homem que vai dormir sem tomar banho? Sim, ele vai dormir sem tomar banho, sem escovar dentes. Pô, claro, se ele não toma banho, você acha que ele vai escovar os dentes? Sem lavar o pé, Ivan? Mesmo, você não falou que ele chegou com aquele sapato, aquela botina e tal? Mas lembre-se, qual que é o nome do primeiro tipo? E a organização dele? Você já imaginou? E onde você acha que ele põe a toalha depois dele tomar banho? Onde você acha que ele põe? Claro, ou é no chão, amontoada, para você que é mãe ou esposa ter que pegar, né? Ou as irmãs, seja quem for que tenha a infelicidade de conviver com homens assim. E claro, ele, se botar, ele vai botar uma cueca, um short bem rasgado, porque ele chegou em casa, que importância tem? Na rua, às vezes ele se preocupa, mas em casa não. E aí ele come, e onde ele come ele deixa o prato, e onde ele come, onde ele derruba arroz ou feijão, aquilo fica, e o prato fica ali, o copo fica ali, ou ele faz pior, ele põe o prato dentro da pia com restos de comida e com um monte de coisa dentro e dane-se o mundo. E quando ele vai dormir, mesma coisa, e quando ele acorda no outro dia, recomeça todo o processo, entendeu? Você já imaginou um homem desse na empresa onde ele trabalha, então? Imagine, olha, você acha que é ruim para você que mora com ele? Imagina quem trabalha com ele, então. Imagina quem empregou um cidadão desse e tem que pagá-lo. Olha, se eu lhe contasse quantos desses homens existem, provavelmente você não acreditaria. Agora, já imaginou viver com uma criatura dessa? Deve ser terrível, não é? O segundo tipo é o frouxo, é o homem frouxo, né? Olha, é terrível um homem mandão, não é? É terrível um homem autoritário que grita e tal. Mas, olha, é igualmente terrível um homem frouxo. Como é feio a gente ver isso, né? Oi, Ivan, mas como assim? Que homem frouxo? Frouxo, aquele cara que ele não tem voz para nada, aquele cara que a esposa manda nele, os filhos mandam nele, até o cachorro manda nele, o chefe manda nele, o travesseiro manda nele, todo mundo. Ele simplesmente... Eu chamo esses homens de vaca de presépio. Você sabe por quê, né? Porque a vaca de presépio, você põe ela onde você quiser, ela não sai dali. Essa é uma expressão antiga que eu ouço desde criança. É um homem frouxo. Olha, se você soubesse o que acontece com pais assim, já que nós estamos falando de homem, pai frouxo, quando os filhos crescem, os filhos desprezam o pai. Você acredita se eu disser isso? Despreza e não faz questão de estar perto. Por quê? Porque o filho tem vergonha. Tanto as filhas quanto os filhos do sexo masculino, eles têm vergonha. É uma coisa terrível um homem ser frouxo. A frouxidão, ela é feia numa mulher também, mas num homem é 10 vezes mais feia. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, e não fui eu que fiz essa sociedade, nós vivemos numa sociedade onde espera-se que o homem ele seja um mantenedor, que ele seja firme, que ele seja, eu não estou falando duro, né, mas que ele seja firme, que ele seja um cara presente, que inspire segurança, que ele tenha coragem, que ele tenha uma opinião formada, não é? Não quer dizer que ele não possa ser doce, compreensivo, compassivo, mas espera-se isso dele. Então, viver, imagine para uma mulher segura, uma mulher que valoriza boas coisas, uma mulher que tem objetivos, ela viver do lado de um homem frouxo. Com o tempo, nem relações sexuais eles conseguem ter. Por quê? Porque mulher nenhuma gosta desse tipo de coisa. Nem se a mulher for frouxa, ela não vai gostar de um homem frouxo do lado dela. Existem exceções? Devem existir. Mas são tão poucas que não vale nem a pena a gente falar. Você sabia que tem muitos homens assim?
Você sabia? E se você que está me assistindo e é homem, e você é assim, eu sugiro que você pense em tudo aquilo que eu estou dizendo e ponha um bom tempero na sua vida. Terceiro tipo é o tipo ciumento. É terrível viver do lado de um homem ciumento. Tem homens desse tipo que a mulher não pode pôr o rosto para fora de casa. A mulher não pode ter um celular, a mulher não pode ter um amigo, a mulher não pode ter nem amiga, ele tem ciúme. A pessoa ciumenta é uma pessoa doente e ela torna a vida de todos um inferno. Sabia disso? O homem ciumento é terrível, um ser terrível de se ver. Normalmente, aliado ao ciúme, vem a falta de respeito, invade a privacidade da mulher, invade a privacidade das filhas, porque às vezes o cara é ciumento e ele é pai também. De um jeito ou de outro é terrível isso. O homem ciumento ele é inseguro, ele não confia na própria capacidade. Ele é um homem doente mentalmente e emocionalmente, por isso que dificilmente vai ser feliz e não vai deixar ninguém que vive ao redor ser feliz também. Homens assim, não raras vezes eles ficam violentos, não raras vezes eles se tornam homicidas, são pessoas perigosíssimas. Eu chamo homens ciumentos, eu chamo de bomba relógio, você nunca sabe que momento ele vai explodir, é como se tivesse uma bomba armada ali o tempo todo. Agora, a coisa mais ridícula de tudo isso eu vou lhe dizer, para você mulher que está me vendo, está me vendo e me ouvindo aqui. Muitas vezes, não raras vezes, esse cara que ele é ciumento com você, entendeu? Ele tem uma amante e com a amante ele é feito de gato e sapato. Ele é ciumento com você, sabe por quê? Não raras vezes, porque lá fora ele mexe com a mulher de todo mundo e com a filha de todo mundo. Não raras vezes eu tenho encontrado isso. Por exemplo, o cara tem uma filha de 12 anos, de 14, de 15, e ele é tão ciumento com ela que ele faz a vida dela um inferno. Mas sabe por quê? Porque ele anda saindo com prostitutas jovens, e ele anda de olho cobiçando filhas de amigos e meninas na rua, ele mexe, entendeu? É coisa horrorosa de dizer isso para você, infelizmente eu tenho que dizer. Muitas vezes o que o cara é dentro de casa é o oposto do que ele é lá fora de casa. Sabe como chama isso? Hipocrisia, são verdadeiros hipócritas. Olha, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a segunda parte dele. Eu não sei quando você está assistindo, mas os vídeos aqui no canal, eles são postados sempre de segunda, quarta e sexta de manhã. Nesse caso aqui, eu vou colocar já um dia depois a segunda parte dele. Então você procura lá, porque esse caso não dá para aguardar um tempo maior. Dependendo de quando você assistiu, pode procurar a parte 2, que ela tem o mesmo nome, e eu te vejo daqui a pouco no outro vídeo, ok?